Estamos de volta com mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. Hoje, claro, dando sequência à cobertura da morte. Infelizmente, a morte, o desaparecimento culminou com a morte do ator Domingos Montanher. E nós temos todas as informações e vamos passando para você. Nesse momento, o corpo do ator está sendo transferido para São Paulo, de Aracaju para São Paulo, através de um jatinho fretado, um jato particular. E a gente vai falar para vocês tudo o que vai acontecer nesse sábado, porque somente amanhã que ele vai ser velado e sepultado aqui na cidade, tá? Daqui a pouquinho a gente dá os detalhes. Eu estou aqui com o Thiago Rocha, do nosso Tá Sabendo. Boa tarde para você, se é que dá para dizer boa tarde. Está todo mundo tão triste, né? Assim, eu não sei se é o próprio céu cinza da cidade hoje que resolveu a temperatura cair, essa coisa toda, mas isso parece que deixa mais aguda a tristeza da gente, né? É estranho, porque ao mesmo tempo que a gente não conhece pessoalmente, mas a pessoa já faz parte da rotina por sucessivos trabalhos, que parece que a gente perdeu um ente querido. Claro, mas não consegue entender como é que isso aconteceu. Porque foi um pequeno vacilo que culminou na morte dele. Também com a gente, jornalista Felipe Campos. Boa tarde, Boa tarde, Felipe. Sônia. Boa tarde, Thiago. Boa tarde para vocês de casa. Realmente hoje, assim, desde ontem, estou muito triste. Eu conheci o Domingos pessoalmente, nós fizemos uma campanha juntos, inclusive passei as fotos para a produção. Sim. E assim, estou arrasado hoje. Tá todo mundo, a gente está arrasado, perplexo, em choque, tá todo mundo de um jeito muito esquisito, de verdade, viu? Olha, as manchetes dos jornais refletem bem isso, tá aqui o Jornal Agora, dizendo: o galã da Globo morre afogado no Velho Chico. O ator de 54 anos foi levado pela correnteza ao nadar no rio com a atriz Camila Pitanga. Aqui também, ainda do Jornal Agora, Domingos Montanher morre afogado em rio, né? Tá aqui mais essa manchete. O Jornal Extra do Rio de Janeiro fez uma capa tristíssima, mas linda com ele, que vocês vão ver. Eles deixam no ar a história do lado espiritual dessa questão, que o Felipe até quer comentar hoje aqui com a gente. Extra, fim, não foi mera coincidência, não é? E aqui diz: a vida imitou a arte da pior forma possível. O ator Domingos Montanher morreu afogado no Rio São Francisco, onde seu personagem, Velho Chico, havia desaparecido dias atrás, e é uma página inteira em relação à morte dele, com fotos da Camila Pitanga já no barco depois do acontecido, né? Já em choque mesmo. Aqui o local onde tudo aconteceu, a pedra, aquela coisa toda. E, além disso, o jornal também trouxe um caderno especial sobre o Domingos Montanher, com a data de nascimento, a morte. E aqui, olha, é um encarte, viu, gente? Mas é tão bonito para todo mundo que o admirava como ator, né? Fã, essa coisa toda. Bom, eu não estou conseguindo separar aqui. Ficou aqui, olha. É assim, com várias fotos. Aqui é a capa, né? Atrás as fotos, aqui dentro, olha, 5 anos intensos, porque foram 5 anos de maior sucesso dele. Ele é um galã tardio, como definiu a Rede Globo de televisão. Ele era professor de educação física, uma coisa que muito pouca gente sabe. Depois ele foi para o circo, do circo é que ele veio parar na televisão. E a primeira novela dele foi em 2011, não é? Ele tinha feito série, isso, aquilo, mas novela em 2011, em Cordel Encantado. Primeira novela, ele já começa a ganhar tudo quanto é prêmio pelo Capitão Herculano, aquele cangaceiro que ele fez de uma maneira divina. A novela já era originalíssima, uma coisa que marcou mesmo na televisão brasileira. Ele começou a ganhar prêmios. E daí foi Brado Retumbante, e aí vieram as outras novelas, a novela das 7, que ele já virou protagonista, mas ele teve sucesso dos 47 aos 54 anos, né? Ou seja, 7 anos de sucesso. O auge da carreira nesses últimos 5 anos apenas. É muito estranho isso tudo, né? É intensidade e não anos a mais na vida mesmo. Ele viveu tudo de uma maneira muito intensa e o caderno fala bem a respeito disso. E aqui, olha, tem um pôster imenso dele, que é a mesma foto da capa, que é para os fãs poderem aí guardar de recordação do Domingos Montanher. O Diário de São Paulo traz uma nota pequena na primeira página, mas é muito significativa. O Velho Chico levou
o Santo. O protagonista da novela das 9, Domingos Montanher, morreu ontem afogado nas águas, né? Após gravação, homem de circo, ele demorou a chegar à TV, mas encantou com o seu talento. Ele realmente demorou a chegar à TV. Está aqui ainda no Diário de São Paulo, a vida mata a arte, não é nem a vida imita a arte, porque realmente a vida o matou no Rio, não é? Onde ele estava gravando e gravou as principais cenas da novela no Rio, que era o tema da novela do Benedito Rui Barbosa, que continua muito mal. Ele disse que ele nunca teve um choque tão grande na vida dele e que ele nunca demorou tanto para conseguir dormir e praticamente não conseguiu. Ele disse também que nunca rezou tanto na vida dele, desde o momento em que ele teve esse baque, essa notícia, que ele disse que foi a mais triste da vida dele. Ele rezou muito e ele disse que lamenta não só pela perda desse ator brilhante e maravilhoso, mas pela perda do ser humano especialíssimo que era o Domingos Montanher. Ele continua realmente muito abalado. Olha, é sempre esse o enfoque, né? A repercussão e fama vieram tardiamente. Domingos Montanher só estreou na televisão aos 48 anos. Antes dedicou sua vida ao circo e no momento era um dos atores mais requisitados da Globo. Ele já tinha um trabalho engatilhado para depois da novela, que seria uma minissérie. Saudade de Santo também é mais uma página do Jornal Extra. Amigos perplexos com a morte do ator. O clima, claro, é totalmente de luto na Rede Globo de televisão. Aqui, capa do Jornal o Globo também. Os jornais todos trouxeram Domingos na primeira página. Tragédia no cenário da ficção. Galã tardio da TV após longa carreira no palco. Protagonista de Velho Chico se afogou no Rio São Francisco em intervalo das gravações da novela. Ainda o jornal O Globo, é uma página isso aqui, o fim trágico de um ator no auge da sua carreira. Sabe que todos esses ingredientes, vamos dizer assim, que fazem parte dessa trágica história do Domingos Montanher, chamaram a atenção da imprensa internacional. A morte dele está sendo noticiada em vários e vários sites internacionais mesmo, né? Todo mundo muito também comovido, né? Como é que esse tipo de coisa acontece aqui? O estado de São Paulo, morte de Montanher comove o país e comoveu o país. Também o estado de São Paulo, Domingos Montanher, planejava papel de vilão na TV e peça com Denise Fraga. Ator Domingos Montanher, 54 anos, morre afogado no São Francisco e por aí vai. Olha, gente, só o que eu mostrei de jornais para vocês que trazem o ator na primeira página. É muita coisa, o que mostra não só o destaque dele, o auge da carreira em que ele se encontrava, como a importância dele, o tanto que ele é querido pelo público e o choque que essa morte causou nessas circunstâncias. Bom, deixa eu voltar aqui, só falar uma coisinha antes da gente dar outras notícias e ouvir aqui o Felipe e o Tiago, é que o laudo do Instituto Médico Legal apontou afogamento mecânico, não é? Asfixia. Por quê? Porque os dois pulmões estavam completamente lotados d'água e a traqueia também. E ele apresentava no tórax um ferimento, provavelmente de ter ficado ali em contato com as pedras até o corpo ter sido encontrado. Agora, tudo isso vai ser juntado, né, ao inquérito. Tem 30 dias para se analisar o laudo, para se colher outras informações, vai ter uma investigação. É de praxe quando acontece esse tipo de coisa e em 30 dias aí eles concluem o inquérito, provavelmente com essa mesma informação, com essa mesma história, esse trágico enredo que nós todos estamos conhecendo agora, tá certo? Diga. Uma fonte minha lá do Rio de Janeiro, que trabalha na Rede Globo, falou que a Rede Globo vai afastar a Camila Pitanga por um tempo sabático. Ela não deve gravar mais nada. Depois que a novela terminar, já agora. Que devem usar os primeiros atores que fizeram o casal na primeira fase Isso de é uma Tereza saída e inteligente, sabia? Amanhã tem uma reunião no Projac e aí existe toda essa especulação, porque a cena final era dos dois olhando para o Rio São Francisco e falando que eles conseguiram vencer justamente o afogamento e estavam juntos e felizes, e que o próprio Rio São Francisco era testemunha de todo esse amor. Tá vendo?
Nossa, gente. Essa era o desfecho. Você falou. Sim. Ia acontecer até domingo. As gravações aconteceriam. Era esse o desfecho da novela. Mas, infelizmente, não será. É diferente. É traumático, né, gente? É muito traumático. Eu acho que afastá-la, assim, na verdade é poupá-la, porque ela não teria condições de voltar para lá de jeito nenhum para gravar absolutamente nada, nem se o final decidido pelo autor fosse a Terê sozinha na beira do rio, contemplando e lembrando do santo, né? Se eles explicassem que o santo morreu, sei lá. Mas o Benedito ainda não tem a solução para isso. Voltar aos personagens da primeira fase, eu acho interessante. Pode ter um bom gancho, né, entre presente e passado, mostrar que foi lá atrás que tudo começou, de repente, pode ser por aí. A gente não sabe. O que nós sabemos, e segundo o Extra Online, é que o Domingos Montanher teria mais 3 cenas para gravar em Velho Chico e que o final do Afrânio vai mudar, vai sobrar para o Antônio Fagundes nessa história. É o seguinte, os autores e diretores de Velho Chico ainda não decidiram qual vai ser o destino do santo, eu falei isso para vocês. De acordo com fontes que trabalham na produção da novela, o ator só não gravou 3 cenas da reta final da história. É muito injusto isso, gente, é muito cruel. Ele não conseguiu concluir a novela. Não se sabe ao certo se a direção da emissora vai exibir as últimas sequências do ator, gravadas pouco antes da sua morte, na última quinta-feira, durante o mergulho no rio. Nas imagens, ele e Teresa teriam uma nova cena de amor às margens do Rio São Francisco. Certo mesmo é que o desfecho de Afrânio, o personagem do Fagundes, vai ser mudado. Depois de quase se afogar tentando salvar Martim, o coronel é salvo por Cícero e o Marcos Palmeira estava lá, era essa cena prevista. O Marcelo Serrado também estava lá, inclusive ajudou nas buscas aí pelo corpo. Então fica assim, olha. Afrânio repensa a vida, muda o visual e procura Yolanda, que é a Cristiane Tolone. Em seguida, o coronel se entende com Teresa, com Miguel e com Santo. E sua última cena, no entanto, seria ele se jogando no rio atrás de Martim. O Antônio Fagundes, né, seria muito sofrido para ele fazer esse tipo de cena. Eles não querem mais ninguém se jogando no rio, então a coisa vai ser mudada. Antes disso, o coronel fala sozinho com a alma do filho, numa espécie de surto. O que se comenta nos bastidores é que essa sequência não vai ao ar por acabar se tornando de mau gosto. A Telinha, que é o site, procurou o Silvio de Abreu, diretor de dramaturgia da emissora, mas também ainda não há nenhuma definição e o próprio autor, o Benedito, já tinha dito isso. Então, ontem eu ainda falei, estava comentando isso no Sem Rodeios, como é que Antônio Fagundes entraria nas águas do rio para gravar essa cena depois de perder o amigo, né? E agora a gente sabe como a Camila Pitanga voltaria para a beira do rio sem o parceiro dela para fazer um outro final que não fosse o final dos dois juntos, o final feliz que a gente contou também, que já estava garantido para eles, não tem como. Então tem que mudar. Já chega ontem, eu gostaria que o Felipe e o Thiago falassem sobre isso. As redes sociais aí, houve uma revolta total nas redes sociais, porque eles colocaram justamente ontem o capítulo de Velho Chico em que a encarnação tenta se matar se jogando nas águas do rio. E não bastasse isso, tem a Gaiola do Encantado, que é o barco fantasma dos mortos, né? Onde o Martim está, porque ele morre, na verdade, não era para morrer, mas acabou morrendo, era para morrer o Bento, mas eles trocaram e morreu o Martim. Então ficou morte, morte, morte nas águas do rio, apesar dela ter sido salva, né? Pelo próprio Miguel. Mas eles acharam de um profundo mau gosto esse tipo de coisa. Então não levassem o capítulo ao ar. Levar um capítulo de morte nas águas daquele rio, onde aconteceu uma morte de verdade, do astro da novela, era desnecessário, né? Mas a emissora disse, não, o capítulo já estava pronto, já estava programado, vai ser assim e ponto final. A única coisa que eles fizeram no final do capítulo, aquele minuto de silêncio enquanto rolavam os créditos e não colocaram imagens do Domingos Montanher naquele capítulo. Não sei se foi. Foi não sim. Sei se eles foi. fazem Eu não tantas sei se coisas. meu coração ia aguentar, de verdade. Achei que nisso eles estavam certos. Eu vou deixar você dar opinião depois eu vou Tá, tudo bem. Olha, eu acho assim. Não, tudo bem, não é, tudo bem. O meu coração ia aguentar, ok, eu acho assim. Mas a gente não está falando, a gente está falando de uma morte tão precoce, de um cara que começou, enfim. Todo mundo vai perder um dia. Mas a Rede Globo faz tanta coisa com tanto pouco, com tanta pouca coisa, eu acho. Desculpa, gente, desculpa o desabafo.
Mas ontem, de uma forma, de uma tragédia tão absurda, sabe? Esperaram até o momento como se diz, do jornal, para poder, já tinham a notícia, mas eles queriam dar a notícia no Jornal Nacional, no plantão. Ok, entraram. Aí, para esperar, na hora da novela, não fazer uma homenagem ao rapaz que segurou essa novela, porque, vamos combinar, novela é um saco, essa é a grande verdade, tá? Se não fosse o Santo, junto com a Terê, e aí toda o elenco movimento, todo o elenco. maravilhoso, não, né? Sim, mas é o enredo, um saco, sim, entendeu? Ele se E aí não colocar uma homenagem ao Domingos Montanher, uma foto sequer, não colocar uma imagem do rapaz, não colocar nada, não dissesse nada. Mas todo mundo esperou esse fatídico momento. Mas peraí, vamos... O que é justo é justo, pelo menos assim. A emissora deixou que todas as outras emissoras fossem dando, investigando junto, a gente aqui, todo mundo não se pronunciou, o pessoal ficava falando, mas como? A Globo não vai falar nada? Não vai falar nada? A emissora tinha a responsabilidade maior ainda, não é? Pelo menos se colocou nessa posição de confirmar a notícia, porque foi uma confusão ontem, gente. Sabe, a assessoria do próprio ator, pelo menos assim ele se identificava, ligando pra gente. O Beraldo estava aqui com a gravação, a gente tinha para mostrar se fosse o caso. Ele está vivo, ele está vivo, ele está ótimo, ele está sendo levado para o hospital. O pessoal tentou driblar a realidade, infelizmente, até o último minuto. Então, a investigação foi sendo feita no ar, os dados foram aparecendo e a gente foi checando, atualizando para vocês. Gente, era isso? Não é mais. Pintou a nova informação e vocês participaram de todo esse processo aqui. A emissora esperou o momento de confirmar oficialmente, até o último momento. Os bombeiros disseram, desaparecido é desaparecido. Houve o plantão do Jornal Nacional e quando houve a confirmação, a própria emissora foi a primeira a dar, através da Renata Vasconcelos, em outro plantão também do Jornal Nacional. O Jornal Nacional abriu com o Domingos Montanher, foi a manchete de primeira página do jornal, em cima de qualquer outro assunto político, não é, que era destaque naquele dia. E terminou com uma linda homenagem. Então, quando começou o capítulo, ele já tinha sido para lá de homenageado, entendeu? Mas, e o final era o minuto de silêncio. Mas assim, talvez você não concorde. Mas se concorda, a obra onde ele vinha trabalhando, ele não foi homenageado. Mas espera aí, o Benedito Rui Barbosa deixou muito claro, não vai faltar homenagem para ele no último capítulo. Ele vai ser homenageado até o final. Isso você pode ter certeza. Me cobra depois, que eu sei o que eu estou te falando. Ele está bolando uma lindíssima homenagem pro Domingos Montanher. Diga. Teledramaturgia é uma das coisas mais difíceis para se fazer em televisão. O ao vivo chega a ser um pouco mais fácil, porque você, no calor dos fatos, acaba trazendo as informações, as coisas vão acontecendo e você pode passar ao telespectador. Mas uma teledramaturgia não. O capítulo está fechado, editado, finalizado, sonorizado, as cores todas, imagem técnica, renderizar em pouquíssimo tempo aquele material que já foi feito. Não dá. O que foi feito no Jornal Nacional valeu como uma homenagem rápida, uma homenagem precisa. Todas as outras emissoras também fizeram suas homenagens, continuam fazendo as homenagens. Vamos continuar. E eu estando aqui, fala, Thiago. A Edmara Barbosa já deu uma entrevista, filha do Benedito Rui Barbosa, deu uma entrevista para o Jornal Extra. Participou da novela quase até a metade, né? Falando justamente dessa homenagem que ele vai receber. Acalme seu coração, Felipe, tá vendo? Bom, agora sim, começa a ficar justo. Edmara Barbosa, uma das autoras de Velho Chico, ao lado de Bruno Lupieri e Benedito Rui Barbosa, afirma que o filho e o pai vão preparar uma homenagem não só a Domingos Montanher, como para Camila Pitanga também. Não dá para falar ainda, mas ele merece todas as homenagens do mundo. Vai ser feita alguma coisa, alguma homenagem, porque tanto ele quanto a Camila carregaram muito a trama. Edmara, apesar de não estar mais à frente da novela, ainda está por dentro da produção da trama. Ele, Bruno, que escreve a novela, não tinha entregue todos os capítulos. Bruno foi lá para assistir às gravações porque gostaria de participar daquilo.
Edmar afirma também que o momento ainda não é de pensar no futuro da trama. Não dá para falar ainda. Acho que no momento está todo mundo focado nessa situação da morte. Eles devem ter uma frente, mas não tudo. Eles fizeram um apanhado de todas as cenas lá, mas não sei ainda como vai ser o desfecho, disse a autora, ainda muito abalada. Aí ela diz que o Benedito Rui Barbosa passou muito mal quando soube da morte do amigo, dizendo que estava sentindo uma tristeza profunda quanto há muito tempo não sentia. Exatamente, o Benedito falou que ele só sabia chorar e rezar, rezar e chorar foi a primeira coisa que veio para ele, eu esqueci o nome da atriz, me perdoe, a que faz a mãe dele na trama. A Zezita. Nossa, disse que ela passou tão mal. Eu imagino. Não, e sem dizer a excelência de interpretação que essa mulher está desenvolvendo. Ela conversou por telefone hoje com a Fátima Bernardes, inclusive. E a atriz que ela é maravilhosa. Sônia Abrão, o papel que essa mulher está desenvolvendo, gente, prestem atenção. Diz que ela passou muitíssimo mal ontem, diz que ela foi até pro pronto-socorro. Mas, enfim, óbvio, né? Todo mundo com esse susto absurdo. É verdade. Mas eu amo essa mulher. Olha, eu acho ela uma gracinha, essa senhora. Ela olha, ali era... Ela e o Domingos batiam bolão mesmo, mãe e filha. Essa cena em que ele volta vivo para casa, depois de todo mundo achar que ele tinha morrido nas águas do Rio São Francisco, foi simplesmente emocionante. Olha aqui... todo mundo perguntando, né, dos filhos, ele tem filhos mesmo, são 3 filhos pequenos, são o Antônio, o Dante, o Léo, são filhos de 13, 9 e 5 anos, ele era casado com a Luciana há um tempão, que eu acompanhava aí em todos os momentos da vida dele, paulistano, amava São Paulo, corintiano roxo, da ZL, da Zona Leste, nascido e criado no Tatuapé, ele morava num condomínio aqui em Budas Artes, pertinho de São Paulo, e o pessoal lá que foi entrevistado, condomínio, os vizinhos dele, sempre falando que ele era uma pessoa super simples, ele tomava de final de semana café na padaria. Café na padaria, foi uma coisa que marcou muito, e conversava com os moradores e tirava foto, ele nunca era o artista do condomínio, ele era um vizinho absolutamente normal, e essas coisas dele é que também conquistaram os seus companheiros de trabalho ao longo desses anos todos. Olha ele com os filhos e com a mulher, com a Luciana na Sônia, padoca, exatamente. Você sabe que em março nós fizemos uma campanha contra a homofobia. E nós entramos... ele teve uma camiseta, e nós entramos em contato com, com alguns artistas, e inclusive, inclusive com o Domingos, com o Domingos. Precisa ser gay para lutar contra a homofobia. E você sabe que ele prontamente ele atendeu o telefone, e assim, Thiago, sabe aqueles artistas que a gente gosta, que você liga, o cara atende, fala assim, ô, tudo bom, tal, Domingos assim, tá, quando que você quer fazer a foto? Vamos fazer tal dia? Tal dia eu não posso, foi em março isso. Tal dia eu tô gravando, enfim, pode ser tal dia? Pode, ok, vamos fazer então, pronto. O cara tava lá, ok, fez a foto, aquela coisa de assessoria. Alguns nem responderam, outros a assessoria também não respondeu. E ele fez. Nos encontramos, fizemos a foto no estúdio, ele foi uma graça. Falou, podem divulgar, assinou o termo de responsabilidade de divulgação. Aí da campanha, né? E assim, olha, foi uma graça. Foi, olha, homem de verdade não bate em mulher. Exatamente, olha, ele participava de campanhas muito, né, ativista mesmo das boas causas aí. Olha, tem aqui a capa da revista Tititi, eu não sei de que mês é essa edição, mas olha só, gente, que coisa impressionante. Tá aqui, olha, Tititi, Tereza chora a morte de santo às margens do rio. E é a foto dela com o Domingos Montanheiro, né? Então ontem essa capa foi replicada aí milhares de vezes justamente por conta disso. Aquelas imagens dela na beira do rio chorando por causa dele na vida real, aquelas cenas de ontem, aquelas imagens de ontem, batendo com o que aconteceu na novela Tereza chora a morte de Santos às margens do rio. E a Denise Sarraceni, a diretora de novelas, tem uma passagem que ela publicou ontem no Instagram dela, muito, mas muito impressionante também, que eu vou contar para vocês em uma hora antes de acontecer o acidente. A gente mostra para vocês novamente, mostramos ontem, mas teve essa gravação que ele fez ao lado da Camila Pitanga e de um outro ator também, que você vai ver agora. É impressionante o que ele fala, vamos lá.
Estamos aqui em Alagoas. Piranhas! Piranhas! Na nossa derradeira viagem de gravações aqui de Velho Chico, encerrando esse épico maravilhoso, cheio de amor, de emoção, de carinho, de amizade. Ó, família! Família de dos anjos! Só alegria. Só alegria. Ai, Falei, mãe. a gente vai sentir muita saudade dessa turma, dessa coxia, que não se restringe só ao elenco, a gente está falando de toda a equipe técnica, de fato, abraçou, se envolveu, suou, deu o sangue, deu a alma, como nós, intérpretes. As pessoas ficam muito vendo a gente, né, os intérpretes, mas não sabem... Mas o compromisso foi geral. Foi geral. Assim, Desde outubro estamos trabalhando com uma equipe enorme, Está impresso ali um compromisso realmente que só pode ser resultado quando a equipe toda está comprometida. E é um prazer pra gente estar falando sobre temáticas tão... Não, sério, sobre temáticas tão importantes, cara. A gente tá aqui defendendo a terra, falando do povo nordestino, do povo brasileiro, enfim, gravando aqui, tendo essa oportunidade. Então, assim, de dar um depoimento. Acho que a novela, ela dá um depoimento de valorização, né, dos orgânicos, da sintropia, É a nossa forma de manifestação, do amor à terra, do amor à boa política. E desse povo guerreiro que mora aqui nesse lugar, porque exatamente. tem que ser muito guerreiro aqui para suportar essas adversidades, essa situação, só com muito amor e determinação. Ó, um beijo enorme. Beijo enorme. Viva o Brasil! Viva o Brasil! Viva o Brasil! Velho Chico, viva o Brasil! Vamos pra frente! Pregue que a vida é emprestada, estado, mistérios mil que desenterra, enterra. Quem não cuida E tudo isso gravado ontem pela manhã, poucas horas depois ele já estaria morto. E a gente vê que ele estava alegre, ele estava eufórico, feliz. ele estava feliz. Ele mesmo disse, é só alegria. Quer dizer, ele partiu num momento em que ele estava tomado por coisas boas, né? Informações. Olha, antes de mais nada, Sônia, eu sou muito feliz por todas as pessoas que me seguem no Instagram, mas eu queria pedir, por gentileza, para as pessoas não me marcarem fotos do domingo, entendeu? Sim, Vamos ter respeito com a exatamente. família, porque está vazando essas fotos. Horríveis. E, assim, imagina se fosse o teu pai, se fosse a tua mãe, Thiago, e você tocou ficasse nesse assunto. compartilhando esse tipo de foto de tremendo mau gosto. Então, assim, vamos tomar cuidado com o que a gente compartilha na rede social, para que a gente não faça da dor das outras pessoas motivo de cliques, visitas ou até mesmo chacotas. Sônia, a família do Domingos Montanher, eles se pronunciaram agradecendo a todo o público pelas homenagens. Eles dizem assim: a família de Domingos Montanher agradece todas as manifestações de carinho, apoio e solidariedade que tem recebido de todos e busca reunir força necessária para atravessar com serenidade e discrição esse momento difícil, íntimo e delicado ao lado dos amigos e familiares. Essa nota está no site Bonito, Ego. né? Tá aí, o agradecimento da família, realmente. E sobre a técnica que você estava falando há pouco, é uma técnica de tanatopraxia. Técnica de embalsamamento a que ele foi submetido, por isso que atrasou também, que o voo saiu mais tarde, porque é muito demorada, né? É uma técnica demorada, é um procedimento que faz com que o corpo tenha duração de 10 dias, intacto como ele esteve. É mesmo? E é uma 10 dias. Nossa. E é uma técnica que foi inclusive utilizada quando o Papa João Paulo II faleceu, essa mesma técnica foi feita nele. Então, assim, tudo está sendo feito de acordo. E como você falou também, o cemitério da Quarta Parada é na Zona Leste, o velório vai ser feito na Zona Leste, tudo no bairro onde ele nasceu e se criou. Certo. E pode ser... E o caixão ele vai ter que ser Adaptado. Né? Porque ele não cabe ali. Quem conhece o cemitério da Quarta Parada sabe que as gavetas são muito curtas e o caixão que foi escolhido lá foi um caixão muito maior. Certo. E assim, é um processo demorado. Essa técnica alemã, 3 horas. Começaram esse processo no corpo do ator às 9 da manhã, só terminaram ao meio-dia, para vocês terem uma ideia, né?
Bom, Ó, eu chegaram volto aqui duas já informações, daqui Quais? a pouquinho eu falo. Fala, Chegaram quais são? uma do O Circo Zane, que vai é do Circo prestar uma Zane, homenagem? E outra é de um seriado que ele iria gravar. Eu falei para vocês, sobre ele tinha um Drauzio trabalho já Varela. engatilhado na Globo para depois da novela. Sabe uma coisa que, por enquanto, é que foi tudo, né, muito traumático, mas assim, nas várias cenas selecionadas para homenagem ao Domingos Montanher, estão esquecendo dele como Ziá na novela Salve Jorge, que ele era aquele turco maravilhoso que virou a cabeça da personagem da Cléo Pires, né? Era casado com uma árabe e de repente a brasileira virou a cabeça dele também. Mas ele tinha cenas, inclusive de dança turca, que ele fazia primorosamente, porque ele já era de circo, professor de educação física, já dançava também até no picadeiro, no teatro, quer dizer, olha, são essas cenas aí que ele fez um personagem lindo na novela da Glória Pérez e que a gente não esquece. Olha só que lindo. É isso que eu ia, inclusive, comentar, Sônia. Tudo que ele fazia de verdade. De verdade, fazia muito bem. Ele não era canastrão. Olha, ele com a Tânia Kalil, que era a Ayla com quem ele deveria casar, mas aí pinta a Glória Pires e vira a cabeça do turco. Diga. Ele não era canastrão. Não, de jeito nenhum. Era... A Cléo Pires, o que eu falei? É, Cléo Pires. Bom, não, tudo você bem. falou... Eu falei o quê? Você falou a esposa que é a esposa do... Não, a Tânia Kalil, aí eu falei apareceu, Glória, eu falei o nome da mãe e não da filha. Tá. Bom, então, ele gravaria daqui 2 semanas, ele ia começar a gravar um já seriado... um novo trabalho? Que foi baseado no livro do Drauzio Varela, né? Dentro Carcereiros. Dentro de cerca de 2 semanas, o ator Domingos Montanher começaria a gravar um seriado Carcereiros, baseado no livro do médico Drauzio Varela. Montanher seria o protagonista, o seriado havia previsão de estrear em janeiro na Globo. Seria o primeiro grande trabalho do ator após o Velho Chico. Montanher morreu ontem, à tarde afogado bom, isso vocês já sabem. Parte da produção de Carcereiros estava ontem em São Paulo e ficou em choque ao saber da tragédia. Nossa, que coisa, A né? coluna procurou algumas pessoas que pediram desculpas, mas se disseram incapazes de comentar a morte do ator. Todos os capítulos já estavam adaptados. Então, quer dizer, acabou tudo a história pronto, era toda. pra ele mesmo. Enfim, agora Em 15 sabe lá o que dias vai começaria. acontecer. Uma pena, Foi adiado e agora vão procurar outro protagonista. Olha, gente, está previsto para 6 da tarde em Jundiaí a chegada do jatinho, né, fretado em Jundiaí, com o corpo do Domingos Montanher. E aí depois o traslado para São Paulo. O Thiago que estava explicando. Jatinho em Jundiaí, grandes apresentadores, pessoa que tem jatinho mesmo para lá. O Ratinho usa Meia hora de São Paulo, 25 minutos, e é um pertinho. aeroporto particular, ele é menor, é mais fácil para você descer do que aqui em São Paulo, Com entendeu? o tráfego aéreo que é maior. Então, previsto para 6 da tarde a chegada no aeroporto de Jundiaí do jatinho, trazendo o corpo de Domingos Montanher. Se tinha alguma informação que faltou ou não? Não, Sônia, verdadeiramente agradecer a todas as pessoas que colaboraram, mandaram sempre informações, fizeram a diferença, porque vocês fazem mesmo. Vocês são o 4º integrante dessa roda da fofoca. Muito obrigado a todos vocês. Sempre. Desde ontem ajudando a gente nessa cobertura, com Também toda quero certeza. aproveitar e agradecer todos vocês aí, de todas as minhas redes sociais, que sempre colaboram com as informações e mandam informações de todo esse Brasil imenso. E também quero fazer um desabafo aqui, aproveitando, porque ontem eu postei, porque desde quando nós ficamos sabendo sobre o falecimento do Domingos Antunes, do Domingos Montanher, começou algumas especulações idiotas, né? E perguntinhas cretinas, né? Nas minhas redes sociais. E eu coloquei uma foto. Não vou responder absolutamente nada sobre o caso do episódio do falecimento dele. Aí começaram, tá vendo? Você não precisa responder nada, a Globo responde tudo. Gente, olha, pergunta idiota, resposta cretina. Então, eu não vou responder pergunta imbecil para absolutamente ninguém.
gay, Tá ok? certo. Olha, gente, só acrescentando, muitas pessoas falaram, é muito recorrente essa história de que ele almoçou e depois ele entrou nas águas do Rio São Francisco, se ele não poderia ter sofrido uma congestão. Não, o médico legista descartou, ele não teve mal súbito, ele não teve uma congestão, ele foi realmente levado pela correnteza, tá certo? Bom, deixa eu colocar aqui em meu nome, em nome do Tiago, do Felipe, hoje nós estamos estendendo o tapete vermelho, coloca aí pra gente, pro Domingos Montanher, não é? Por tudo que ele nos deu nesses 5 anos aí de talento e de trabalho na televisão, fora os outros veículos em que ele trabalhou. Então é para você, Domingos, do fundo do nosso coração, com todo o nosso reconhecimento e todo o nosso amor. A gente se vê segunda-feira, 3 da tarde, com mais um A Tarde é Sua. Tem muita gente perguntando, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês, que é até meio delicada, porque as pessoas estão falando assim, mas escuta, ele morreu ontem, morreu afogado, não é? Hoje só, o corpo foi liberado 11 da manhã, só vai ser enterrado no sábado. Escuta, esse caixão vai ficar lacrado, né, pelo tempo entre a morte e o sepultamento? Não. Se a família quiser abrir o caixão, ver o domingo, fazer essa despedida, pode, porque já contando com toda essa burocracia, transporte, né, essa coisa toda, eles pediram, a Globo pediu que ele fosse, que fosse utilizada, e a funerária de Aracaju tinha essa tecnologia, essa técnica, na verdade, alemã de embalsamamento. Então ele foi embalsamado por uma técnica alemã que faz com que dure muito e que realmente possa haver um velório em condições com o caixão aberto. Então, quanto a isso, não vai haver nenhum problema. Aí já o carro com o caixão, deixando a funerária de Aracaju com destino ao aeroporto para embarcar no jatinho que está trazendo o corpo dele para São Paulo. E uma outra coisa que foi um pedido também da produção da Globo, já que foi a produção, a equipe que estava lá de produção da novela, que não se mexesse, não se tocasse na barba dele. É muito estranho esse pedido, mas eles fizeram. Então ele vai ser enterrado com o visual do Santo dos Anjos, do personagem, tá? Com a barba, tudo direitinho, não mexeram em absolutamente nada. Isso foi um pedido da equipe da própria emissora. Praia onde Montanher morreu reabriu há 45 dias, sem placas e sem salva-vidas. É a informação aqui do enviado especial a Canindé de São Francisco, João Pedro Pitombo. É uma coisa a se discutir também, Sônia, não é bem o momento, mas é uma coisa a se falar. Diga. Chegaram informações aqui sobre a Zezita, sobre a que faz a Dona Piedade, que faz a Piedade, que é a mãe do santo. Por enquanto, os médicos não a liberaram, ela ainda está em João Pessoa e não sabem, a família ainda não sabe se ela vai vir para o velório do Domingos em São Paulo, porque ela está tendo muita oscilação de pressão. E a gente sabe que avião, a pressão sobe, desce, enfim, e ela pode de repente passar mal. Então eles ainda não a liberaram para vir, então não é confirmada a presença da Zezita, que faz a Piedade, a mãe do santo, na trama, no velório do Domingos aqui em São Paulo. Certo. Você pode só anunciar quais são as novidades? Vou dar um recado, se já conta. As novidades é que a esposa do Domingos está nesse voo, tem outras 2 pessoas também da Rede Globo no voo, a Camila Pitanga está confirmada. Está confirmada. Então. E tem também uma aspas do Antônio Pitanga falando de todos os amigos da novela que sim estarão presentes no velório e no enterro. Aliás, estão todos, se precisarem de liberação da Globo do Trabalho, eles estão liberados para poderem dar o seu último adeus aos Domingos Montanher.
o Igor, né, que é o namorado da Camila Pitanga, ele foi do Rio para lá para poder ficar ao lado dela, dar todo o apoio, todo o suporte e realmente dar essa força que ela estava precisando nesse momento tão complicado da vida dela, viu? Bom, olha como a vida é imprevisível mesmo, porque segundo o jornal O Extra e também o site O Fuxico, hoje de manhã o Domingos Montanheiro, às 8 da manhã, deveria começar a gravar uma daquelas 3 cenas que ficaram aí faltando. Então, hoje, às 8 da manhã, hoje sexta-feira, 8 da manhã, o Domingos deveria estar no set de gravação em Canindé de São Francisco, no interior de Sergipe. A cena prevista para que ele fizesse era que o personagem dele, o Santo, participasse de um ritual indígena no nascimento do filho da Olivia, que é o papel da Giulia Buscati, não é? No mesmo lugar em que ele sofreu o acidente que o matou afogado. Então era para ele estar lá hoje na prainha, cedo, gravando o ritual indígena do personagem dele e celebrando aí o nascimento da filha da Olivia, filha dele na novela. E nesse mesmo local não acontece a cena e nesse mesmo local ele perdeu a vida. São essas coisas que deixam todo mundo mesmo muito chocado, né? É um show de coincidência. Nossa Senhora, é muito louco isso. louco É um mesmo. sopro, né? Porque E ela é vai muito, embora, e é muito porque a gente não engraçado. consegue mensurar isso. E você percebe, né, que durante a vida a gente não dá muita atenção às coincidências, mas quando a pessoa morre ou quando acontece alguma coisa, é muito óbvio que a gente começa a cruzar os pontos, fala, não, mas nessa época aconteceu isso, isso, isso. Então é impossível que a gente não possa se antenar alguma coisa que esteja acontecendo, sabe? Aliás, isso me remete à história que eu fiquei de contar para vocês, que eu estava contando até para o Thiago, da Denise, né, da diretora de novelas da Globo, que queria, porque queria o Domingos Montanheiro nessa novela nova que vai substituir o Velho Chico, que é a Lei do Amor. Então não era para ele ter feito o Velho Chico, era para ele ter feito a Lei do Amor, se ele tivesse concordado com o convite da diretora. E ela ontem publicou no Instagram justamente isso, dizendo que ela lembrava o momento em que ele entrou na sala dela, dizendo, eu adoraria fazer a novela com você, mas eu preciso fazer o Velho Chico. Ele tinha essa necessidade de fazer essa história do Benedito Barbosa. Nem ele mesmo sabia explicar o porquê, mas ela explicou, porque ela disse, quando ele falou essa frase, eu adoraria fazer a sua novela, trabalhar com você, mas eu preciso fazer o Velho Chico, era o destino dele que já estava se concretizando. Ele tinha esse encontro com essa obra, não é? Com essa novela, com essa história que representaria o final dele, dessa passagem dele pela Terra. Para ela não tem outra explicação. E aí bate esse lado espiritual que está todo mundo enxergando nessa história, né? Você sabe, Sônia, eu fui batizado na Igreja Católica, mas eu escolhi o culto afro como uma segunda opção, que aqui no Brasil é mais conhecido como candomblé, enfim, e tal. Até porque eu acho que a religião ela me dá limites, me abre portas e eu preciso de uma religião na minha vida. E ontem eu resolvi ligar, inclusive, para o meu sacerdote, a gente costuma chamar como pai de santo, enfim, como vocês queiram chamar, que é o pai Toninho de Xangô. Pai, um beijo para o senhor. E aí eu estava justamente falando sobre isso, que é muito engraçado, né, como essas coisas acontecem justamente, né, no Rio, essas histórias todas. E ele estava justamente me falando que e ele me deu uma explicação que eu achei muito interessante. Ele falou, a natureza, existe uma energia em tudo na natureza. O mar é uma natureza, o rio é uma natureza. E tudo isso existe um poder sobre isso, exerce um poder em cima disso. Existe um dono sobre aquilo, né? Então o que acontece? Se ficou se usando muito tempo aquilo, será que foi pedido uma licença para aquilo? Será que eles estavam utilizando da melhor forma? Como será? Existe esse aspecto espiritual de se pedir licença para as águas, tanto para rio, lago, represa, mar, não é? É isso mesmo. Eu tenho uma coisa comigo sempre, eu vou pro mar, eu peço licença, para tudo que é lugar eu tô pedindo licença, entendeu? Eu acredito muito nisso, eu acho que o que vale na vida é você realmente respeitar, sabe? Eu acho que a natureza tá aí para ser respeitada e é o que vale. E é engraçado porque
quando ele me disse isso, me caíram todas as fichas, assim, de que você tem que agradecer isso, de saber que existem aqueles elementos que servem realmente, eles estão ali, existe força ali, existe vida, não está simplesmente ali, para você se banhar, se refrescar, seja lá o que for, enfim, eu acredito muito, né? Eu também. Né? Tem alguma coisa... Sim, que é aquilo que eu falei, são mistérios divinos, a gente não alcança, mas que existe um porquê nessa história. Aliás, ontem a gente chegou a comentar aqui, não é, uma notícia do site R7, quando a Camila Pitanga estava na delegacia de Canindé de São Francisco prestando depoimento, e a informação dizia o seguinte... A atriz estava com Domingos Montanheiro no momento em que ele teria se afogado. Os dois estavam tomando banho de rio quando eles mergulharam e ele teria impulsionado a Camila para a superfície. E foi realmente isso o que aconteceu, não é? Eles estavam lá e quando ela sentiu a correnteza primeiro do que ele, né? Para ela chegou mais fraca e já foi arrastando ele. Ele conseguiu impulsioná-la para a superfície. Por isso que ela chegou antes que ele a pedra, e ele ficou se debatendo com a correnteza mais forte, como ela disse para o pai dela, para o Antônio Pitanga, ele que está contando isso para a imprensa. Ela ligou desesperada, essa hora você quer seu pai, né? Você quer sua família, você quer todo mundo que te decola e te dê um apoio. Ela falando do redemoinho, olha, que ela conseguiu escapar porque ele impulsionou ela, na verdade, é isso que o site deixa muito claro. E aí ela chegou primeiro à pedra, mas ele não conseguiu. Ele estava lutando com a correnteza ele estava tentando nadar contra a correnteza, que ficou mais forte para ele, e ela estendeu a mão para ele 2 vezes. Ele não conseguiu alcançar, porque ele já estava cansado, ele já estava sem forças para reagir. Ele afundou uma vez, ele voltou, foi quando ela deu a mão pela segunda vez, ele submergiu e aí ele não voltou mais. Por quê? Porque ele ficou preso nas pedras. Então, realmente, esse quadro é o que se desenhou para a morte dele, na verdade. Mas eu volto aqui, a gente tem mais informações, não é? E tem imagens também. Mostrar até para o Felipe ficar um pouquinho, né, mais consolado, a homenagem do Jornal Nacional para ele. Você vai ver como foi bonita, anunciada pelo William Bonner. Foi muito bonita e vem mais coisas por aí, viu, gente?